Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo à primeira edição do programa Diálogos. E hoje nós iremos discutir o conceito do diálogo e as suas relações na sociedade. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o professor doutor Odair Marques da Silva, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Professor, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos e tem agora aqui a grande possibilidade de falar sobre um tema que é muito caro às nossas relações sociais. Obrigado pela presença. Obrigado, Anderson. É uma excelente oportunidade de voltar aqui à cidade americana. Nós temos estado muito por essa região, dando várias palestras e é uma honra prestar essa entrevista no Todo Dia. Que legal. Professor, eu quero começar falando do conceito do diálogo, antes até de pensarmos nele enquanto um instrumento que aproxima as pessoas, mas eu queria pensar um pouquinho, dar um passinho atrás e pensar nele enquanto conceito. Quando a gente pensa sobre essa perspectiva, nós estamos falando exatamente do quê? Nós estamos falando na atividade mais importante da gestação da humanidade, Anderson. Existe uma pensadora, filósofa europeia chamada Hannah Arendt, que ela fala que sem a existência do diálogo não existiria a humanidade na forma com que ela se dá hoje. E quando ela fala isso, nós estamos falando então que ele é um instrumento fundamental à convivência humana. Sem dúvida. Existe uma outra palavra que se conjuga com o diálogo, que é comunicação. As pessoas às vezes falam, precisamos nos comunicar mais, né? Comunicação como ferramenta de trabalho, inclusive, né? Formação dos jornalistas e dos escritores e das relações humanas. Mas antes da comunicação formal, há a conversa. Sim. E a conversa é necessária para que um indivíduo se relacione com o outro. A mãe que vai cuidar do seu filho, por exemplo, ela começa o diálogo já na barriga da criança, não é? E é um diálogo de emoções, né, de sensações. Quando a criança nasce, ela começa a balbuciar palavras e a mãe vai entendendo o diálogo como essa comunicação, o que ela deseja, o que ela sente, o que ela precisa, e isso vai crescendo na vida. Professor, acho que o senhor provoca uma discussão aqui, um pensamento, e eu gostaria muito que o senhor aprofundasse essa questão. Diálogo tem relação com o discurso ou são conceitos diferentes? O discurso, normalmente ele é um monólogo, nós falamos. Eu faço um discurso para o outro só ouve, e o diálogo implica em que o outro possa ouvir e possa responder, e o diálogo é mais uma conversa, é uma relação a dois, ou três, ou mais pessoas, uma roda de conversa. Ele exige, aí é uma coisa interessante que nós possamos observar. Paulo Freire, por exemplo, que foi uma das pessoas que estudou sobre o diálogo, por causa da educação, Sim. Porque o professor é, em essência, um mestre no diálogo, e porque para ensinar há que se ter essa relação de ouvir. E o estudante também, o aluno, tem que aprender no seu processo a ouvir e a responder. E a esse diálogo é que se dá o ensino e a aprendizagem. E o Paulo Freire comenta isso, que uma das principais habilidades do ser humano e que ele tem que aperfeiçoar na vida, e a educação, a escola é um processo dele, é aprender a dialogar. E muitas vezes nós não damos valor ao diálogo, e sim ao monólogo, né? Eu falo e você ouve e não me dá o retorno. O professor citou Paulo Freire, e eu queria inclusive que o professor aprofundasse essa ideia. Paulo Freire, ele fala muito dessa questão de descobrir essa leitura do mundo, né? Em outras palavras, o professor está dizendo que o diálogo ele é uma ferramenta que leva o sujeito a descobrir o mundo. Absolutamente. Não há possibilidade de conhecer o mundo sem diálogo. Ele é pré-condição, porque diálogo exige aprender uma linguagem. Aí vamos entrar no conceito de linguagem, na ideia de linguagem. Aprender a falar uma língua.
Então eu falo português com você. Um outro povo fala inglês, o outro povo pode falar espanhol, japonês, assim sucessivamente. E duas pessoas que possuem a mesma língua enquanto linguagem, elas conseguem comunicar-se, não é? Por isso que, inclusive, se motiva hoje a aprender várias línguas para ter o sucesso profissional, por exemplo. E um bom profissional, ou um bom educador, ou um bom pai ou mãe, ele só se dá efetivamente com um bom diálogo. O diálogo exige ouvir, escutar atentamente. Não é aquele ouvir, eu ouvi falar de alguma coisa. É ouvir e entender o que aquela pessoa, a outra, quis dizer com aquilo, e às vezes, inclusive, o que ela sente, o sentimento, a emoção que ela passa com esse diálogo. E aí a relação de conversa e de diálogo ocorre quando eu entendo de verdade você, Anderson. Então, quando você me faz uma pergunta ou faz uma ilustração, quando eu entendo o que você me falou e o que está por trás disso, a história por trás disso, há o diálogo. Quero falar um pouquinho sobre a dificuldade do ouvir. Nós vivemos em tempos em que esse ato ele tem encontrado uma certa dificuldade nas relações, inclusive? Eu creio que é um dos principais desafios da humanidade hoje. Olha que incrível. Com a chegada da internet, das mídias sociais, das TVs, das rádios, nós muitas vezes estamos acostumados a uma relação de monólogo. Eu fico assistindo um programa de TV só, eu fico vendo um programa na internet e eu só ouço. E quando eu vou encontrar com umas pessoas, normalmente eu quero só expressar o meu sentimento, a minha emoção, as minhas ideias, não é? E não quero ouvir a ideia do outro. E ter uma relação de diálogo é poder ouvir o outro. Eu posso não concordar. Aliás, eu posso assim, nossa, não acredito em nada do que você está falando, mas eu te respeito. Eu estou ouvindo o que você fala e eu, quando me expressar para outra pessoa da mesma forma, ela fala assim, Odair, nossa, não estou concordando com as coisas que você está falando, mas você é uma pessoa que eu respeito e vou ter um bom relacionamento, vou ter uma boa convivência com você. Então o diálogo exige de nós uma postura comportamental, que eu digo, que é uma das habilidades que talvez estejamos perdendo na atualidade, sabe, Anderson? Sim. É uma coisa importante e talvez com essa reflexão que você está fazendo nesse programa vai ser muito interessante, porque vai retomar para nós a importância de conversarmos, de nos encontrarmos, não é? Não só por telefone, mas pessoalmente, nos cafezinhos da vida. Quero falar um pouquinho de contexto histórico e associar essa necessidade do dialogar. Desde quando o ser humano tem essa necessidade? Eu creio que o ser humano passa a existir fundamentalmente como ser humano a partir do momento que ele começa a se comunicar. Porque antes disso eram só relações primárias, vamos dizer assim, né? De sobrevivência, alimentar, comer, se proteger. E ele começa a crescer enquanto civilização, enquanto identidade, enquanto grupo, quando a comunicação surge. Então, quando eu consigo expressar os meus sentimentos, expressar as condicionantes de uma forma de linguagem, né? E muito primitiva no começo, mas a origem da humanidade, do meu ponto de vista, enquanto civilização, enquanto organização de nações, acontece somente quando o diálogo, a narração passa a existir. Que bacana. Professor, nessa relação de importância do diálogo que o professor colocou aqui, inclusive do ponto de vista histórico, eu quero colocar uma questão que eu acho que é fundamental. Colocar a questão do diálogo entre iguais, que é realmente um diálogo mais fácil, porém, existe também o diálogo entre os diferentes. E aí, como é que a gente precisa organizar esse conceito? Existe um termo que as pessoas comentam hoje, que é a identidade. Eu tenho uma identidade com relação ao outro. Então, nossa identidade de brasileiros,
que estamos num país chamado Brasil. Então, gera uma identidade cultural, de história, de vida, né? Tem uma bandeira, existe uma série de referências que nos gera identidade e o diálogo flui de uma forma mais leve. A identidade pode ser entre times de futebol. Né? Eu sou corintiano, por exemplo, né? Agora, e quando eu converso com um corintiano, nós vamos criticar o time, elogiar o time, falar dos nomes dos jogadores, da história, gera uma facilidade no diálogo. Mas se eu for conversar com um palmeirense, por exemplo, né? Ou um brasileiro com um argentino, por exemplo, o diálogo também deve fluir de uma forma leve e agradável, mas há uma preocupação, Anderson, e foi muito bem levantada para você. Se não soubermos nos comunicar e sermos verdadeiramente pessoas de conversa e diálogo, nós podemos nos afastar. Porque a identidade também permite afastamentos. E as pessoas podem falar assim, ele é torcedor de um outro time de futebol, eu não vou conversar com ele. Minha filha não pode namorar com ele. E isso acontece nas mais variadas formas de existência na sociedade. Preconceito, racismo, problemas de intolerância nascem quando eu estou identificado com um grupo e me fecho nele. E não consigo mais ouvir o outro. Então, neste grupo eu crio diálogos, com o outro não há diálogos. E eu passo a ter uma visão de mundo mais curta no sentido de ampliar o meu repertório. Isso pode prejudicar profissionalmente, pode me prejudicar amorosamente, né? Isso acontece muito, né? Nas migrações, no início das migrações, muitos povos vinham para cá de fora de outros países e falavam, filho, você só pode casar com uma pessoa que é da nossa comunidade, que fale a nossa língua e que é da nossa cultura. Você não pode se relacionar com uma outra pessoa do Brasil, por exemplo, porque isso gerou problemas de ordem emocional e de ordem de relacionamentos sérios. No próximo bloco, professor, eu quero voltar conversando exatamente sobre essas questões aplicadas ao contexto brasileiro. Porém, agora nós vamos para o nosso intervalo comercial. Você está assistindo aqui a primeira edição do programa Diálogos. Nós estamos discutindo exatamente o conceito do diálogo. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta primeira edição discute o conceito do diálogo. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor doutor Odair Marques da Silva. Professor, eu quero retomar um conceito que o professor terminou o primeiro bloco, falando um pouquinho sobre essa questão da pluralidade, do ouvir o outro, no contexto de Brasil, onde nós temos um país que ele é multicultural e possui dimensões continentais, dimensão continental. Gostaria de saber, quando a gente fala do diálogo nesse contexto, é um desafio ainda maior? Muito, muito maior, apesar, por um outro lado, eu prefiro olhar para o lado positivo da construção da nação brasileira, nós somos o povo mais diverso e pluricultural do mundo moderno. Há representantes de praticamente todas
as grandes nações do mundo com comunidades no Brasil. E isso nos permitiu uma abertura para a conversa, para o diálogo, para a aproximação com pessoas de outros povos. E isso é interessante, porque muitas pessoas que vêm visitar o Brasil, a turismo, a negócios, falam muito do acolhimento brasileiro, da cordialidade. Eu creio que esse acolhimento tem sua raiz na diversidade. Porque quando você não há diversidade, você tem um certo receio de expressar seus sentimentos, seus pontos de vista, sua opinião, o que o outro vai pensar disso. E é claro que, neste lado, eu sou uma pessoa extremamente motivadora de conversas, não é? O pessoal fala, às vezes, até conversa de boteco, conversando, mas em qualquer ambiente, na igreja, no clube, nas relações pessoais, nos grupos, eu sou uma pessoa que motiva o diálogo. Eu creio que, inclusive, se eu puder dar um recado para a juventude atual, os adolescentes que estão muito vinculados à questão do mundo virtual, da internet, esforce-se para convidar amigos para estar em casa, comer um lanchinho e conversar sobre as coisas da vida. Ou na escola, sair no intervalo, porque é na conversa que nós crescemos. E o Brasil tem até uma forma de expressar para o mundo inteiro, olha só que bonito, né? E nós somos um povo dos que mais dialogam no mundo e que mais expressam a importância do diálogo para a construção de uma nação. Olha que interessante. Né? Por isso é importante o diálogo. Quero aproveitar e pedir para o professor relacionar dois conceitos que, para mim, a leitura estão próximos, mas eu queria muito ouvir o professor, que é a questão do diálogo e da pluralidade. Como que eles se relacionam? Exatamente entendendo que o outro é diferente de você. E quanto mais diferente de você, mais você tem que se abrir para ouvir a expressão dele. E isso é a relação do diálogo com a pluralidade. E eu falo assim, se na sua relação de amigos há pouca diversidade, aí uma chamada, uma motivação para que você cresça. Procure encontrar pessoas diferentes. E ouvir, eu creio que hoje talvez a palavra-chave do diálogo é ouvir. Ouvir, assim, parar, esperar a pessoa terminar a frase, esperar a pessoa terminar o conceito e não interrompê-la. Eu já sou contra isso. Você está errado. Não, espera ela terminar, entende, perguntar por quê. Por que você está falando isso? Por que você pensa assim? Quem te ensinou isso? Esse ouvir é que nos faz aprender e crescer como pessoa. E quanto mais nós crescemos como pessoa, mais cresce a nossa habilidade, e quanto mais cresce a nossa habilidade, mais sucesso profissional e mais importância para a comunidade a nossa pessoa se expõe, se apresenta, entendeu? É uma cadeia de valorização pessoal. Ou seja, o bom convívio social passa inevitavelmente pelo entendimento do conceito da pluralidade, professor? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E o mundo moderno exige de nossa parte não é tolerância, porque quando eu tolero, eu já estou falando assim, eu não gosto de você, quase que eu não te suporto, mas eu tolero a sua existência. Isso não é diálogo. Isso é só um posicionamento de afastamento, porque quando você e esse afastamento, você perde centenas de oportunidades da vida, centenas de aumento do seu repertório cultural. E a ideia é crescer, né? Interiormente, espiritualmente, emocionalmente. E quanto mais pessoas diferentes você se relaciona, e você escuta e conversa e dialoga, mais esse crescimento faz a sua vida pessoal se transformar também importante para a comunidade que você vive. Quero inserir o conceito da cultura nessa nossa conversa. Quando a gente fala de um país que é multicultural, o elemento cultura favorece o diálogo, professor? Favorecem muito. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos, e eu vou insistir nisso, de abertura para o outro. Então, se você gosta de música sertaneja, é importante que você ouça, de repente, um rap, uma música clássica,
um rock, mesmo que aquilo tenha um certo estranhamento no ouvir, mas isso significa que você está procurando entender como a sociedade funciona, como as pessoas se expressam. Não é? E isso funciona para toda a sociedade. E se você quer crescer nessa sociedade, há a necessidade de ter essa habilidade, porque é uma habilidade e é um exercício. Não nasce sozinho. Eu não nasço com a habilidade do diálogo. Eu construo a habilidade do diálogo e tenho que exercitá-lo. Entendeu? Vamos falar agora do mundo virtual e do real, esse relacionamento do virtual e do real. Quando nós estamos falando de diálogo, quais são as limitações e quais são as possibilidades? Existem alguns diálogos hoje em dia que são frágeis do meu ponto de vista, quando você conversa com uma outra pessoa via ferramentas digitais. Um celular, por exemplo, e você tem lá um WhatsApp e você faz um relacionamento com uma outra pessoa, e hoje no mundo é muito comum você tem sites de relacionamento, só que a outra pessoa do outro lado é um problema hoje de você não saber se ela é aquela pessoa de verdade ou não. Né? Se ela é uma persona que existe ou não, pode ser uma pessoa falsa. Né? E isso os filmes estão mostrando. Você tem um adolescente que se apaixona por uma pessoa achando que ela é uma pessoa da sua mesma característica, e você vai no filme, por exemplo, encontrar e é um explorador. É uma pessoa que quer abusar daquela pessoa. É uma pessoa que tem um perfil ruim, socialmente falando. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse lado do mundo virtual e saber com quem nós estamos conversando. Esse é o lado da complexidade, é o lado das fake news famosas, não é? Em que você recebe uma informação, dependendo de quem está emitindo, você acredita que é uma verdade, assume aquilo como uma coisa importante e, de repente, você está replicando mentiras, falando mentiras, valorizando mentiras. Isso desconstrói a nossa vida humana, enquanto ser humano, enquanto a pessoa que cresce. Então, esse é o nosso cuidado. Por um lado positivo, e eu vou comentar isso na minha família, por exemplo, existem joguinhos que eu acho interessantes na internet, em que você participa de jogos que você conversa com pessoas de 5, 6 países diferentes e se unem para vencer ali um jogo, e há muito diálogo, porque tem estratégia. Olha, você, uma pessoa do Canadá, da França, dos Estados Unidos, do Japão, da China, e conversam, se unem e trocam informações. Já vi isso acontecer várias vezes, e a partir daí, eu vi criança falando, puxa, mas eu acho bonito a China. Nunca foi. Eu acho bonito o Japão, por quê? Porque tem um coleguinha que ele consegue conversar por causa da estratégia e desse jogo pedagógico. Então, o mundo digital, o mundo virtual, ele é positivo para nosso crescimento. Só que temos que tomar esses cuidados para não cairmos em armadilhas. Vou pedir para o professor comentar aqui uma afirmação da Lia Luft. Ela diz assim, sobre o diálogo. Penso em ficar só, mas a minha natureza pede diálogo e afeto. Nesse contexto, Lia Luft estava, de alguma forma, dizendo que o ser humano nasceu para o diálogo? Sem dúvida. Assim, acho que o ser humano não existe sem diálogo. Não é? Aliás, tem algumas pesquisas assim, que você coloca o ser humano numa ilha, e tem um filme muito interessante, né, de que um personagem fica numa ilha muitos meses, ele quase enlouquece, né? E o personagem lá cria uma bola, fica conversando com a bola, toma uma carinha e tal, porque há uma necessidade interior de dialogar, de compartilhar com alguém e tal. E aí cria-se até personagens. Olha só uma coisa interessante para psicologia, para educação, que lembrei-me agora, Anderson. Quando você é criança, você cria o seu amigo imaginário. É verdade. O amigo imaginário é um exercício do diálogo. Se eu não estou fazendo o meu diálogo com o meu pai, com a mãe, que é uma forma, mas eu tenho que compartilhar algumas experiências pessoais que eu não quero compartilhar com os outros. Eu crio um amigo imaginário e converso com ele, literalmente. O amigo imaginário não é uma coisa virtual falsa. Ele é real para a criança, ele existe, ele conversa, ele dialoga, e a criança cresce com isso. Isso só para dar um exemplo de como nós, seres humanos, somos nascidos para o diálogo, até o final da vida.
E fica então aqui a motivação. Se você conhece uma pessoa que está num ambiente para idosos, por exemplo, é importante você, de repente, se aproximar, ser aberto para ir levar um diálogo. Às vezes basta isso, uma pessoa que está lá. A mesma coisa num projeto de educação infantil. Se você puder ir compartilhar da sua experiência, da sua vivência, não é fazer uma educação sofisticada, estar junto, é conversar, trocar ideias, repartir o seu conhecimento, sua história de vida e ouvir do outro também, porque diálogo é importante. Eu vou lá para ouvir a história do outro e valorizar a história de vida do outro. Mas é ouvir com o coração, inclusive, com né? atenção. Ouvir não é só escutar, né, fisicamente, é entender e ter empatia. Puxa, você sente isso? O que eu posso contribuir? Na minha vida também aconteceu isto. Isso é diálogo, é repartir experiências, emoções, ideias, né? É compartilhar. Professor, eu queria muito agradecer a presença, especialmente por nos brindar com essa reflexão sobre um conceito tão importante nesta primeira edição deste projeto que busca exatamente valorizar o diálogo. E nesse sentido, professor, eu gostaria muito de pedir para que o senhor fizesse aqui as considerações finais e eu quero mais uma vez agradecer a presença. Obrigado, viu? Do fundo do coração. Obrigado, Anderson. É uma alegria poder estar compartilhando com esse programa a ideia, o projeto, a essência, né, do nome que vocês criaram, que é o Diálogos. Ele é fundamental para a sociedade, não só brasileira hoje, é fundamental para a sociedade mundial. Nós vivemos tempos de guerras, de conflitos, de divergências, que estão chegando inclusive dentro do seio familiar, e a existência desse programa é uma alegria, uma honra poder estar contribuindo com seu sucesso. E o convite vai ficar aberto para outras possibilidades. Obrigado e até a próxima, então. Obrigado. Sucesso. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.